Espero que tenha absorvido tudo que nós temos ensinado até aqui. Eu estou sendo o mais objetivo possível, sem comprometer, é claro, com a qualidade desse treinamento. Eu só estou abordando no treinamento assuntos de muita importância. Estou focando em assuntos que farão a diferença e é claro que também estou focando na prática. Mas é preciso que você cumpra todas as etapas e saia de cada videoaula sem nenhuma dúvida. Também é super importante que você baixe todos os materiais de apoio. Nessa aula eu vou te ensinar a ler gráficos de candlestick. Esse gráfico foi criado por um japonês chamado Munehisa Homa. Homa viveu no século 17 e nessa época o país, o Japão, era dividido por feudos e dominados por príncipes que estavam em constantes guerras. Nesse tempo de crise, os alimentos se tornaram a base para a economia e o arroz acabou ganhando uma importância especial, tornando-se uma espécie de moeda corrente da nação. Arrisco dizer que hoje em dia o gráfico de candlestick, ou candles, chame como quiser, seja o mais popular entre os traders do mundo todo. Se você nunca teve contato com a bolsa, é compreensível que seja a primeira vez que você verá um gráfico de candlestick. Por outro lado, você certamente já deve ter visto um gráfico de linha comum. A função deles é a mesma: mostrar o comportamento dos preços. Bom, naquela época, lá no século 17, no Japão, uma família riquíssima do ramo de arroz, de sobrenome Homa, perdeu seu patriarca e, contrariando os costumes da época, passou o posto de liderança dos negócios da família ao filho mais novo, chamado Munehisa Homa. Munehisa, apesar de jovem e incrivelmente habilidoso com os negócios, durante anos observou o comportamento dos preços do arroz, a influência do tempo nas produções e também o desempenho de suas próprias operações. Ele registrava tudo isso através dos gráficos, o que possibilitou perceber padrões dos preços e se adiantar aos seus movimentos do mercado, criando uma técnica e um estilo gráfico que mais tarde ficaria conhecido como candlestick. A história conta que Homa, usando os candlestick, foi capaz de atingir a lendária marca de 100 operações, 100 trades lucrativos consecutivamente. Ele acumulou muita riqueza e a precisão de suas análises era tamanha que o governo contratou como consultor financeiro e lhe concedeu o título de samurai. Mas chega de história e vamos ao que interessa. Como Homa usava o gráfico de candlestick para fazer suas operações? Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que todos os candles, todos mesmo, sem exceção, sempre nos dão 4 informações: abertura, fechamento, máxima e mínima. Bom, dê uma olhada nessa figura, dê uma olhada nesse gráfico de candle, ok? Esse é um gráfico intraday de 1 minuto. Isso quer dizer que a cada 1 minuto um novo candle aparece. Você pode ver aqui que temos um candle em formação. Ele está se formando, ele está se mexendo ali, ó. Ele só vai fechar, só vai parar de se mexer para abrir outro depois de 1 minuto. Ele estará finalmente fechado e um novo candle vai aparecer. No eixo horizontal do gráfico, aqui embaixo, ó, nós temos o fator tempo. Veja só, tem as horas ali, ó, 10 horas, 10 e meia, ok? 10 e 40, 10 e 50, enfim. Um novo candle é aberto a cada minuto, ok? Já o eixo vertical, nós temos o preço. Veja só, o candle está oscilando de valor a cada momento. Tá vendo aqui os preços? Então, no eixo vertical, nós temos o preço. Entenda que esse gráfico poderia ser de outro tempo gráfico se eu desejasse. 1 minuto foi o tempo gráfico que eu escolhi. A cada 1 minuto, um novo candle. Mas eu poderia vir aqui e selecionar outro. Olha só, tenho diversas opções para escolher. Eu tenho aqui gráfico de 1 minuto, 5, 10, 15, ok? Até de 1 ano, onde cada candle corresponderá à oscilação de 1 ano. Outro exemplo aqui, nós temos o gráfico diário da Petrobras. Cada candle agora no gráfico diário corresponde a 1 dia de oscilação dos preços das ações da Petrobras. Olha só, esse é o candle de hoje, ok?
ok? Veja aqui o candle do dia anterior. Então eu tenho os valores de abertura, fechamento, máxima e mínima do dia, porque é um gráfico diário, ok? Lembra? 4 informações, abertura, fechamento, máxima e mínima. Como é um gráfico diário, eu tenho as 4 informações de cada dia. Bom, agora vamos voltar aqui, ó, e vamos voltar ao gráfico intraday. Ele tem esse nome intraday porque eu estou olhando dentro de um dia, ou seja, não é um gráfico diário que mostra um dia a cada candle, e nem semanal, onde cada candle corresponde a uma semana, e nem mensal ou anual. É um gráfico que terá sua formação em minutos. A sua abertura e fechamento ocorrem em menos de um dia, por isso o nome intraday, ou seja, dentro do dia. Todos os tempos gráficos que levam menos de um dia para serem formados também são chamados de intraday. Pode ser um gráfico de 2 minutos, de 5, de 10, de 15, 1 hora, 2 horas, enfim, qualquer tempo gráfico que é formado em menos de um dia, ok? Qualquer tempo gráfico possível dentro de um dia é um gráfico intraday. Mas como eu posso ler esse candle? Como fazer a leitura desse candle? O que ele tem a me dizer? São as 4 informações. Mas vamos lá, olha que simples. Com certeza você já percebeu que os candles possuem cores. No caso desse gráfico aqui que eu estou usando, a cor preta mostra os períodos que houveram desvalorização nos preços, já os de cor branca representam os candles de alta. Essas cores são padrões, mas geralmente são usados assim, ou então verde para alta, assim como branco, ou vermelho, assim como preto para baixa, tá? Essa parte preenchida do candle nós chamamos de corpo do candle. Note que existem candles sem corpo, tá vendo? Parece uma cruz, ó. Dá uma olhada aqui. Não tem corpo nenhum. Bom, mas por que isso acontece? Para te explicar isso e outras situações, eu preciso que você entenda como os candles se formam. A gente vai trabalhar com animações aqui para que você possa entender, beleza? Aí você vai entender a formação de um candle. Então vamos lá. Supostamente temos a abertura desse candle, vamos falar em R$10. O mercado acabou de abrir, primeiro negócio a R$10. Então, de repente o valor começa a oscilar positivamente, começamos a ter uma alta. Isso faz com que esse candle venha ganhar corpo, né? Note que o corpo é verde ou é branco, enfim, mostrando a alta, porque está variando positivamente, né? Agora o nosso ativo valorizou R$1, passando a ser negociado a R$11. Vamos dizer que esse candle fechou desse jeito. Então eu posso afirmar que o valor de abertura é de R$10, eu disse isso para vocês, olha aqui, R$10, e de fechamento a R$11, ok? Agora vamos ver a mesma situação, mas com um desfecho diferente. Nosso candle abriu a R$10, mas ao invés de subir R$1, ele caiu R$1 e fechou no valor de R$9. Note que agora o corpo desse candle é vermelho, representa uma queda no preço. Podemos concluir então que o preço de abertura do candle é de R$10 e o de fechamento R$9. Note que o preço de fechamento, quando corresponde a um candle positivo, sempre está acima do preço de abertura. Já nos candles de baixa, o preço de fechamento sempre está abaixo do preço de abertura. Nada mais óbvio. Por isso o fechamento fica abaixo. Abriu, caiu, né? Fechou abaixo. Por isso um dia de queda, negativo. Mas deem uma olhada nesses casos aqui, ó. O que significa essas linhas que aparecem em alguns candles? Fácil, fácil. Vamos pegar aquele primeiro exemplo. O candle que abriu a 10, ok? Mas dessa vez, ao invés de subir e fechar a R$11, ele subiu a R$12 e depois voltou e fechou em 11. Agora você pode notar que existe uma linha na parte superior do candle, ok? Essa linha se chama sombra, pavio, cauda, enfim, é a extremidade, né? É a extremidade dela e marca a máxima que o candle fez, né? No caso, R$12. Ele foi lá em cima, R$12, depois fechou
a 11. O mesmo ocorre ao contrário. Vamos dizer que o candle negativo, né, que já demos como exemplo, abriu a 10, mas ao invés de fechar a 9, simplesmente, ele caiu até 8,50. E depois retornou e fechou nesse valor de R$9. Note que a sombra do candle agora está abaixo do corpo. E essa sombra representa a mínima que o candle fez lá nos 8,50. Para depois fechar a 9. É a mínima, marcou a mínima. É isso aí, pessoal. Você acabou de aprender as 4 informações que todos os candles nos dão. Todos. Abertura, fechamento, máxima e mínima. Mas o que quer dizer quando o candle fecha desse jeito aqui, ó? Dê uma olhada. Esse tipo de candle se chama doji. Doji, mas vamos lá, doji. Eu prefiro chamá-lo de doji. É um candle sem corpo, porque o fechamento corresponde ao mesmo valor da abertura. O corpo do candle, essa parte preenchida, colorida, seja vermelha, seja verde, o corpo do candle é exatamente a diferença entre a abertura e o fechamento. Se não há diferença entre abertura e fechamento, o candle não tem corpo. Veja só, um candle abre a R$10, sobe lá para os 10,50, depois cai lá para os 9,50 e finalmente volta e fecha R$10 no mesmo ponto onde abriu. Pronto, nós temos um doji. Se você entendeu que o corpo do candle é a diferença entre o preço de abertura e fechamento, você consegue compreender facilmente o doji, que é um candle sem corpo. Se ele não tem corpo, significa que não houve diferença entre o preço de abertura e o preço de fechamento. E um candle como esse aqui, ó, dê uma olhada num candle como esse aqui. E nesse caso, é um candle igual aos primeiros exemplos que eu usei lá no começo. Um candle abre a R$10 e fecha a R$11, ele não fez mínima nem máxima, diferente dos valores de abertura e fechamento. Por isso que ele não possui sombra, nem superior nem inferior, ok? Nesse caso, podemos concluir, podemos dizer que a mínima corresponde ao preço de abertura. Abriu e só subiu. Assim como a máxima, o preço é o preço de fechamento, é igual, são valores iguais. Abriu, não fez nenhuma mínima, subiu e fechou na máxima. Não temos sombras superiores nem inferiores. Muito simples de entender tudo isso, muito simples de entender a formação de um candle, não é? Extremidade do corpo, as extremidades do corpo correspondem à abertura e o fechamento. Se é positivo, significa que subiu durante aquele período. Então, o fechamento está na extremidade superior, acima, subiu. Agora, se for negativo, vermelho, por exemplo, ou preto, houve queda. Então, fechamos abaixo da abertura. Extremidade das sombras, não do corpo, das sombras, correspondem às máximas e às mínimas, ok? Quando não houver sombra, significa que a máxima e a mínima foram iguais ao valor de abertura e fechamento. Alguns padrões, detalhe aqui, hein, detalhe importante, alguns padrões vão nos dar pistas sobre possíveis movimentos. São sinais de grande possibilidade de alta ou queda. É muito interessante e você deve conhecer. Nós criamos um e-book com os principais padrões. É um e-book de fácil leitura e entendimento. Baixe lá, conheça esses padrões, ok? Mas você já sabe então as 4 principais informações que todos os padrões nos dão. Te vejo na próxima aula.